Depois de analisar o elenco atual, quem sai quem fica e definir as brechas que esse elenco vai ter para a temporada que vem, chegou a hora da gente contratar. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal. E hoje nós vamos conversar sobre meio-campistas. Pois é, essa nossa série a gente passou primeiramente por toda a análise do elenco do Liverpool para ver quem sai e quem fica. Hoje nós vamos começar a falar sobre quem pode vir. Cada episódio nós vamos falar de uma posição, hoje nós falaremos de meio-campistas, eventualmente nós falaremos de zagueiros, de laterais direito e do que mais convir, o que mais faltar para o nosso elenco para a gente completar. Mas o assunto hoje é meio-campista, nós vamos citar aqui 5 nomes de meio-campistas que caberiam, de uma forma ou de outra, em cenários diferentes no Liverpool atual. Lembrando sempre que nós trabalhamos aqui com opções prováveis, com opções possíveis. O que eu digo? O Liverpool tem um histórico, mesmo antes do Klopp chegar, mesmo com o Klopp, em que funciona assim: nós não contratamos grandes estrelas de grandes clubes por aí pagando fortunas. Não, o Liverpool não vai chegar amanhã e tirar o Musiala do Bayern de Munique. O Liverpool não vai chegar amanhã e tirar o Valverde do Real Madrid. Nossa, por mais que eu quisesse o Valverde, pra mim o Valverde é aquele meio campo que foi feito para Jürgen Klopp. Mas enfim, isso não vai acontecer, então a gente tem que levar em conta aqui as possibilidades reais de mercado. E assim, a partir disso, nós vamos dar 5 nomes aqui que caberiam muito bem no Liverpool atual e principalmente para a temporada que vem. Obviamente que há muitos nomes que não serão citados aqui e que a gente poderia colocar nessa lista, mas eu peguei ali o meu gosto particular também, o que eu acho que encaixaria bem, o que eu vejo sobre o Liverpool atual, o que falta em questão de entrega, de posicionamento, de qualidade técnica, de qualidade física, e nós vamos citar hoje 5 nomes. Eu não tô falando que tem que trazer todos, a gente já fez essa lista, né? Quem não assistiu o primeiro vídeo da série, eu recomendo ir assistir o Quem Sai Quem Fica. A realidade atual do meio campo do Liverpool para a temporada que vem será composta por opções de titularidade incontestáveis que podem estar ali naquela rotação para qualquer jogo que for necessário ele pode jogar. Teremos Thiago Alcântara e Stefan Bajcetic. Outros 2 meio-campos que nós teremos nesse elenco serão Henderson e Fabinho, que principalmente o Fabinho continua sendo uma boa opção, não vai poder jogar 90 minutos, quarta e domingo, como a gente já percebeu que ele não tem mais a capacidade de render assim. Mas enfim, são boas opções para rotação. A grande questão que a gente falou no vídeo anterior e a gente fala hoje de novo é que se nós temos 3 posições no meio-campo, não adianta a gente ter 3 titulares. Para um time que tem tanta cobrança, tantas partidas, por um esquema de jogo do Klopp que demanda tanto fisicamente do atleta, se nós temos 3 titulares, se nós temos 3 posições no meio campo, nós temos que ter 5 jogadores, pelo menos, que possam jogar como titulares em qualquer momento. Por quê? Porque as competições são importantes no mesmo nível. A gente tem uma partida de Champions uma quarta-feira, a gente vai ter uma partida de Champions no domingo. Nenhuma é mais importante que a outra. A gente vai ter que ter jogadores que em qualquer momento possam entrar. A gente precisa ter jogadores que façam com que a gente possa tirar o melhor fisicamente de cada um. Ah, o Thiago tá muito bem, mas jogou quarta, tá 90% agora. Não tem problema, o reserva dele vai entrar, ele é tão bom quanto e a gente vai poder dar essa sequência. Com o número de jogos do Liverpool numa temporada, a gente pegar o passado recente aí, a gente sabe que se nós tivermos 4, 5 jogadores titulares ali pra posição, todos eles vão ter minutos o suficiente pra estarem satisfeitos com a sua performance durante o ano. Então, vamos falar de 5 nomes. 2 ali seriam bom a gente trazer, 3 num ótimo cenário, mas enfim, antes de mais nada, antes da gente falar do primeiro, que todos vocês já sabem quem é, eu convido vocês a seguir o canal aqui embaixo, deixar o like, comentar o nome, acabou o vídeo, comenta o nome que você acha que faltou, comenta o nome que você prefere dessa lista, dá aquela moral pra gente ali, ajuda a engajar, ajuda o YouTube a enviar pra mais pessoas e a gente chegar ao máximo de pessoas possíveis. Isto posto, vamos ao primeiro nome, o único que não é surpresa pra absolutamente ninguém aqui. Jude Bellingham. Pois é, antes de mais nada eu tenho que deixar claro o seguinte: todos os outros nomes e toda a estratégia de elenco que eu pensei pro Liverpool pra temporada que vem passa pela ideia de que Jude Bellingham tem que vir e virar para o Liverpool na temporada que vem. O menino é torcedor do Liverpool, o seu ídolo é o Gerrard, seus melhores amigos são Trent Alexander-Arnold e Jordan Henderson. Tudo está escrito para ele vir jogar no Liverpool ano que vem. Obviamente que a gente sabe a capacidade da FSG de destruir os nossos sonhos, mas enfim, Jude Bellingham vai ser a peça, o pilar principal, a força motora que vai juntar e unir, vai fazer tudo correr bem no time do Liverpool para a temporada que vem. Tem 19 anos, chegaria com 20 para a temporada que vem, extremamente já rodado, foi para a Alemanha bem cedo, já tem algumas temporadas como titular no Borussia Dortmund. É um jogador que todo mundo se surpreende, todo mundo menciona surpreendido a capacidade que ele tem mental de ser um líder já no elenco, de ser um jogador muito preparado, de tomar decisões como se fosse um jogador
jogador de 30 anos. Enfim, para além da técnica, a altura, a capacidade, ele ainda vai ter idade para chegar e completar o seu desenvolvimento de 21 anos como homegrown. Ele é inglês, ele chama Jude, cara. Ele chama Jude. É obviamente que ele tem que vir pro Liverpool. Isso aqui é incontestável. Jude Bellingham será, e eu falo isso hoje, antes dele vir pro Liverpool, eu vou ficar muito triste se ele for pro Real Madrid, pro Manchester City, mas a verdade é que Jude Bellingham será o principal jogador de meio campo da próxima geração. É um talento generacional, isso sem dúvidas. E enfim, todos os outros nomes que nós citaremos nessa lista, eles partem do princípio que sim, Jude Bellingham virá. E o Liverpool tem que pagar. A tal da economia burra que a gente bate muito na tecla aqui, é esse tipo de coisa. O retorno técnico, financeiro, que um Jude Bellingham trará, mesmo custando 140, 150 milhões, é óbvio, é inegável, e qualquer pessoa que acompanha minimamente futebol sabe disso. A gente só não sabe se a FSG acompanha minimamente futebol, né? Mas enfim, Jude Bellingham é uma unanimidade, e todos os outros 4 nomes que virão nessa lista, eles partem do princípio de que nós contratamos Jude Bellingham. Como isso funciona? Basicamente é o seguinte, vamos pro nome 2 e eu vou explicar melhor. Mason Mount é o nome 2. É um nome polêmico, é um nome controverso. Tem gente que tem um pouquinho de ranço por causa do fã-clube. Eu entendo. É aquele efeito Richarlison. Mas enfim, Mason Mount, ele dá o check em muitas das prioridades do Liverpool para contratar um jogador. 24 anos, check. Experiência na Premier League, check. Ocupa uma vaga de homegrown, não vai ser um jogador estrangeiro, check. Valor menor porque o contrato acaba em 2024, check. Com nomes como Thiago, Jude Bellingham, Bajcetic e tudo mais, Mason Mount pode ser uma grande adição a esse meio campo e um jogador que ainda tem idade para ser moldado por Jürgen Klopp. Mason Mount já jogou de falso 9, já jogou de ponta, já jogou de meio armador. Eu consigo ver um cenário em que Mason Mount pode jogar em qualquer uma das duas posições mais à frente de meio campo do Liverpool. E eu acho que ele tem habilidades no seu jogo e ele tem explosão física o suficiente para ser esse tipo de jogador. Eu acho que ele pode se encaixar muito bem no esquema do Klopp, com tempo e com paciência para se adaptar. Eu acho que não vai ser uma coisa do dia pro outro. Mason Mount é o tipo de jogador que vai precisar de meses para se inteirar a como joga um time de Jürgen Klopp, mas que tem a capacidade, que tem o potencial de se encaixar muito bem nisso. Agora, a grande questão é o seguinte: em quais condições a vinda de um Mason Mount é uma boa contratação? Num cenário em que não venha Jude Bellingham e que a nossa grande contratação pro meio campo para a temporada que vem seja o Mason Mount, não foi uma boa. Num cenário em que vem Jude Bellingham e a outra opção de meio campo que venha também seja o Mason Mount, é uma ótima janela. Então assim, é isso que eu tô falando. Os nomes aqui que eu vou citar são baseados na ideia em que um dos nomes que virão é o número 1, Jude Bellingham. E uma janela com Jude Bellingham, Mason Mount e até outro meio campo mais jovem e tudo mais, seria uma janela perfeita, seria uma janela ideal. Mason Mount tem todas as qualidades que o Liverpool procura em um jogador antes da contratação e tem todas as qualidades para se encaixar como um bom jogador de rotação do Liverpool. E quando eu digo com jogador de rotação, mais uma vez, não é fazendo um demérito, muito pelo contrário. A verdade é que nós sofremos e desgastamos os nossos jogadores porque nós não tínhamos rotação. E a gente precisa se precaver para isso não acontecer de novo. Mason Mount cabe muito no Liverpool, sim. É o número 2 dessa lista. O número 3 dessa lista muda um pouco o perfil dos outros dois, mas também caberia muito bem. Porque não adianta montar um meio campo só com jogadores jovens. Alguém precisa ter aquela experiência, precisa ter aquela rodagem, aquela malícia que pode vir a ser a cola pra tudo dar certo ali. O Thiago é esse nome? Sim, o Thiago é esse nome. Mas o Thiago não vai jogar sempre. Quem mais poderia ser? O Fabinho? Talvez, mas o meu nome aqui, que eu sugiro dessa vez, talvez possa ser uma ótima adição e muito mais barato do que outros nomes que são sugeridos por aí. O nome em questão é Otávio, o brasileiro português que joga no Porto. Otávio já tem 28 anos, mas ainda tá no seu auge físico e técnico, e é um jogador que me parece muito, por exemplo, o João Palhinha. É um jogador muito mais da pegada, da marcação, da intensidade, da entrega. O tipo de jogador que se daria muito bem, por exemplo, fazendo as coberturas do Trent. É um jogador que tem a capacidade física para fazer essa cobertura que o Fabinho fez por muito tempo, que o Henderson fez por muito tempo e que dava a tranquilidade, a calma pro Arnold poder subir e jogar encostado no Salah sem ter que se preocupar tanto com o lado defensivo, que nunca foi o forte dele, mas ele sempre teve cobertura boa e essa temporada não tem. O Otávio pode ser esse jogador. O Otávio não viria para o Liverpool para ser um titular incontestável, mas o Otávio seria muito importante, teria muitos minutos em muitos jogos grandes, inclusive, do Liverpool, por oferecer algo diferente. Talvez não diferente de todos, talvez
talvez pareça muito Fabinho em algumas questões, ele tá mais inteiro fisicamente. Ele não foi desgastado por 4 anos de um esquema de Klopp que não tinha reserva e que só cobrava dele. E obviamente que um jogador que vem do mercado como o do Porto tende, porque assim, há exceções, Enzo Fernandes, Darwin Núñez e tudo mais, mas tende a ter um valor de mercado um pouco mais baixo do que contratar alguém da Bundesliga, do que contratar alguém da própria Premier League. Otávio do Porto é um nome que talvez não seja mais o especulado de todos aqui, mas tem o seu valor, vale pensar. Otávio do Porto é o terceiro nome da nossa lista. Já o quarto nome da nossa lista, nós vamos voltar para jovens jogadores, inclusive um pouquinho indo contra o que eu falei no começo, de que o Liverpool não compra grandes promessas de clubes grandes, como o Bayern de Munique, como o Barcelona, como o Real Madrid. Enfim, eu não tô falando aqui que o Liverpool tem que ir atrás do Musiala no Bayern de Munique, mas há um jogador ali, há um meio-campista que parece feito para se desenvolver na mão de Jürgen Klopp e que tá mal aproveitado no Bayern de Munique. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Ryan Gravenberch. Pois é, o jogador que veio do Ajax e ainda não se encaixou no Bayern de Munique. Obviamente é muito cedo, é jogador de 20 anos ainda, enfim, pode vir a se encaixar, mas há rumores e há papos por aí de que o Bayern de Munique já meio que se arrepende da contratação, talvez ele tenha tido alguns problemas psicológicos e não conseguiu se adaptar bem na Alemanha. Enfim, Gravenberch ainda tem 20 anos e parece sim, lembrando principalmente do tempo dele de Ajax, ser um jogador que cumpre todas as funções que o Klopp procura no meio campo. Ele é alto, ele é forte fisicamente, ele tinha uma função de marcação muito forte no Ajax, que nunca foi entregue na mesma intensidade no Bayern de Munique, mas enfim, é um jogador ainda em desenvolvimento, como a gente falou, tem 20 anos. Por não estar em um ótimo momento de mercado, talvez o seu valor tenha baixado comparado ao que o Bayern esperava dele, ou o que o Ajax vendeu pro Bayern. Enfim, pode vir a ter um valor acessível, talvez até com porcentagem ainda se mantendo com o Bayern de Munique e tudo mais, enfim. Dependendo das condições do negócio, uma janela em que se venha Jude Bellingham e Gravenberch, todo mundo aqui aplaude de pé, vocês têm que concordar comigo, né? Eu gosto muito do nome do Gravenberch, pessoalmente. É um jogador assim que eu acompanho há muitos anos e que surgiu pra mim nos FMs da vida, nos Football Managers alguma temporada atrás, e eu acompanhei de perto a passagem dele no Ajax. E na época que ele foi pro Bayern de Munique, inclusive, eu fiquei muito chateado, porque eu achava assim mesmo, que era assim, nossa, esse cara tem a cara do Liverpool, esse jogador tem a cara do Liverpool, tem a cara do Jürgen Klopp, e enfim, a oportunidade pode vir a surgir de novo. Gravenberch já teve interesse do Liverpool, eu não sei como anda o interesse hoje, eu não tô falando aqui que nós estamos fazendo uma lista dos jogadores que o Liverpool está pensando em contratar, não, nós estamos aqui falando da nossa realidade, o que a gente pensa, o que a gente gostaria, e o Gravenberch só não está mais alto nessa lista porque os outros nomes também têm muita qualidade, mas eu gostaria muito de ver Ryan Gravenberch com a camisa do Liverpool. E eu acho lá no fundo que isso pode vir a acontecer, hein? Depois a gente conversa sobre isso. Colocamos aqui 4 nomes em todas as realidades possíveis. Nós temos os incontestáveis, Jude Bellingham. Nós temos o faz sentido, Mason Mount. Nós temos o por que não sair um pouco da caixinha, Otávio. Nós temos o vamos investir por um futuro a curto prazo, Gravenberch. Agora vem o bônus dessa lista. O quinto jogador dessa lista é um bônus. E por que eu falo que é um bônus? Porque talvez, pelo mercado que vem, pelo clube que vem, pelas condições que vem, seja o mais barato dessa lista. Talvez, dependendo das condições, do poder de negociação do Liverpool nas outras negociações, nos outros jogadores, a gente pode ter 2 dessa lista já vindo e esse vindo como um bônus. Eu estou falando de quem, senhoras e senhores? André. Pois é, o meio-campo de 21 anos do Fluminense, que agora vai ter uma valorização porque foi convocado para a seleção e tudo mais, pode começar a vir fazer parte desse ciclo, desse novo ciclo, né? Mas ainda assim, se você for comparar com outros jogadores da mesma idade, da geração 2001, que já saíram com muito mais pompa do Brasil do que ele, como Danilo e João Gomes, que foram vendidos na faixa dos 20 milhões de euros, é um jogador que pro padrão do Liverpool, e a gente bate muito nessa tecla aqui, que pro padrão do Liverpool é um valor extremamente acessível para uma aposta. E você imagina assim, vamos imaginar que venha uma janela assim, Jude Bellingham pra jogar, craque. Mason Mount entrou ali pra jogar quando for necessário, vai estar pronto. E o André, cara, pra ter o tempo dele que ele precisar pra adaptação. Vai, aprende inglês com calma, acostuma com o clima, entende a cidade, entende o país, leva 6 meses, uma temporada se for preciso até começar a ser um jogador importante na rotação do Liverpool. Esse tipo de aposta em um ambiente saudável seria ideal, tanto para o Liverpool quanto para o André, que tem muito potencial,
cara, tem muito potencial. Talvez não tenha sido tão potencializado pelo time que ele jogava, que não disputou tantos títulos a nível nacional e internacional como o Flamengo do João Gomes e o Palmeiras do Danilo disputaram, mas enfim, o André, ele é tão bom quanto qualquer um desses, e eu acho que assim, vai ter um futuro muito grande, vai ter uma valorização muito grande, ainda mais agora com a seleção, mas nos próximos anos também, e seria uma aposta muito justa para o Liverpool. Eu gostaria muito de ver o André no Liverpool. Eu acho que assim, a porta para brasileiros na Premier League e no próprio Liverpool já foi escancarada nos últimos anos, e eu imagino sim o André vindo para uma equipe inglesa na próxima janela, porque assim, ele tem o perfil do jogador inglês, do futebol inglês. Ele é um meio-campo muito versátil, ele cobre mais de uma função, ele tem uma boa saída de bola, ele tem uma boa entrega na questão defensiva. Enfim, é um jogador muito promissor que eu gostaria de ver. Quem eu acho que vem? O Jude eu acho que vem. Eu tenho um feeling, alguns contatos que dizem sim que o Jude vem de uma forma ou de outra. E eu acho que pelo menos mais um dessa lista vem. Mason Mount? Pode ser, mas pelo menos mais um dessa lista vem. Um dia lá pra frente a gente volta e olha essa lista e fala assim, nossa, quantos ele acertou? 40% de acerto, eu tô felizaço, viu? Eu tô felizaço. Mas enfim, há muitos outros nomes nessa lista que a gente poderia citar aqui, como o Barella, como o Tonali. Isso aqui só estando na Itália. Mas enfim, eu gostaria de ouvir vocês também. Escrevam aqui embaixo, nossa, faltou esse nome, eu acho que esse valeria, esse aqui deve estar em fim de contrato e deve ficar um pouquinho mais acessível. Enfim, há muitos nomes que a gente pode citar para o Liverpool. Esse aqui são 5 que a gente citou. Um é incontestável, mas os outros 4 são nomes que podem ter melhores e piores aí que ficaram fora dessa lista. É minha escolha pessoal. Não queria me estender muito e colocar 10 aqui pro vídeo também não ficar muito longo, mas gostaria também de ouvir vocês aqui no comentário. Então deixa o comentário com o nome que você concorda dessa lista ou com o nome que você adicionaria nessa lista. Gostaria muito de ouvir vocês. Nós voltaremos em breve com o próximo episódio falando de zagueiros. E sim, vai ter muito nome. Tem muito nome também que é unanimidade pra torcida, tem muito nome que é aposta, mas... Enfim, não vamos nos apressar, não vamos colocar os carros à frente dos bois aqui. Eventualmente voltaremos para falar de zagueiros e voltaremos também essa semana para um vídeo bem bacana sobre a origem e a criação da Premier League como uma liga privada dos clubes. Todo o processo de estruturação e de transformação da liga saindo das mãos da Federação Inglesa e passando para a liga em si, para a Premier League no começo dos anos 90. Eu acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo também, vem bem em breve. Isto posto, senhoras e senhores, é isso por hoje. Está aqui a lista dos Top 5 do Marco Antônio. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, essa é a sua hora, o vídeo tá acabando, deixa o seu like aqui, considere se inscrever no canal para ficar sabendo quando saírem os próximos vídeos. O meu muito obrigado a você e Up the Reds!